Elizabeth de Pliny, ok? Então, tudo era muito fantasioso, porque eu acreditava de fato na ficção científica, me teletransportava para uma outra galáxia, para uma outra imaginação. Curiosamente, ao decidir trazer uma reflexão sobre os Vingadores, eu tive que sair de uma área de conforto. Por quê? A minha literatura, meu primeiro livro, chama-se Exu no Paço Imperial. É um livro de contos inspirado na mitologia iorubá. Eu não vou entrar nem no mérito de quando eu lancei, acho que em 2007, o furdúncio que foi lançar um livro, o editor disse o seguinte: tem certeza que você quer esse nome? Mercado editorial, em certa medida, é cruel com a gente, né? E não, vai ficar Exu no Paço Imperial, porque ele é o equivalente, um análogo de Hermes grego. Ele é o mensageiro dos deuses. Por que a gente vê mitologia celta, mitologia grega, e a gente abomina a tradição iorubá? Tudo isso tem uma razão de ser que não cabe neste momento. Bem, na sequência, eu não sei qual é a sequência, me perdoem, porque de fato eu tenho dificuldade com a linha do tempo, tenho mesmo, isso na historinha, eu conversei realmente com as pedrinhas, né? Eu lancei um livro de contos eróticos, façam ó. Pois é, o povo fica assim, eu não sei qual o problema de livros, né, com esse conteúdo erótico, que o povo fica assim, oriçado, como se nós não fôssemos resultado de uma relação afetiva, amorosa, com ou sem amor entre os nossos pais, não é? Então aqui eu tenho uma coletânea de contos eróticos, que o mercado editorial também me questiona. Olha, a senhora uma vez lançando mitologia africana, parte para erotismo, e depois vai para literatura infantil. Então aqui eu tenho um livro dos 7, foi o único que foi publicado, que a editora pegou. Meu Deus, que coisa fantástica, assinou vários contratos. Quer dizer, eu assinei vários contratos com a editora, né? Mas acabou ficando um que a editora, enfim, eles estavam lá em litígio, acabou não rolando. Então é um livro sobre João Cândido, que alguns já devem ter ouvido falar, que também a família de João Cândido, ele é líder da revolta, foi líder da revolta da Chibata. Esse livro tinha sido selecionado pelos professores para ser adotado pela escola militar. Só quando chegou no alto comando, o que vocês imaginam que aconteceu? Alguém que foi líder da revolta da Chibata se insubordinou contra a marinha mercante. O que vocês acham? O livro ficou no congelador. Né? Então ele não foi adotado. É um livro assim, que eu sou apaixonada por ele. Então, essa autora é meio estranha. Ela tem livros sobre Exu, o outro de erotismo, e partiu para as crianças, né? Pois é. Aí, eu realmente não lembro, mas eu acho que a ordem é essa. Quando a minha mãe fez 80 anos, ela vivia fazendo a contação de histórias, porque de alguma forma essas mensagens subliminares, elas nos chegam por meio daquele professor que a gente tem um certo encantamento, por meio da madrinha, por meio de um livro, enfim. E aí, a minha mãe ia fazer 80 anos, foi muito parecido com o que seu esposo fez com você. E eu falei assim, meu Deus, eu tava ali, gente, ai, uma agonia querendo falar, mas também não atrapalhando as minhas amigas. E aí eu resolvi fazer um livro com as histórias da minha mãe. Minha mãe com 80 anos, foi uma odisseia também que eu não vou contar, eu vou pular isso aí, tá? Ela nunca tinha tido só festa de casamento, mas não teve 15 anos, aquela coisa toda. Eu fiz o livro As Escondidas. E eu fiz Os Sapatos de Terra, que é um livro com as histórias da minha mãe, tá? Quando ela fez 80 anos. No dia, foi uma festança, todo mundo olhando, como se fosse aniversário de 15 anos, aqui no pedacinho do céu. E num dado momento, assim, vamos fazer uma homenagem. Eu falei assim, mãe, aqui tá seu livro. Olha, gente, o vídeo, vocês confirmam o que eu tô falando. Ela ficou petrificada. Eu pensei que ela ia ter um infarto, cair dura. E ela ficou na frente de todo mundo como se fosse uma criança de 7 anos. Chorou muito, mas foi muito lindo. Então eu fiquei assombrada com a reação dela e com a minha própria reação. Bem, essa escritora realmente não bate muito bem. E aí ela vem e escreve um livro sobre ciranda de meninos, só sobre masculinidades, diferentes tipos de masculinidade. Há muitos de vocês aqui, homens, e há muitos de nós, mulheres, e há muitos de outros seres que transitam, né, dentro de ciranda de meninos, aventuras masculinas.
Aí o mercado editorial me diz assim, olha só, ou a senhora escreve para criança, ou a senhora escreve erotismo, ou a senhora... Enfim. E aí eu lancei ano passado, esse ano eu tenho um livro no Prelo, que é infantil. E tinha que decidir se eu publicaria um livro de poemas. Só que o que está pronto são poemas eróticos. Aí faz o quê? Deixa ele lá no cantinho e eu estou lançando um livro sobre um tipo de amor, tá? Mas ano passado, como eu disse, eu lancei Máscara de Flandres na Flip em fragmentos. Não vai rolar, não tem como ler poema, porque na verdade eu tinha entendido um bate-papo e com um tema sobre Vingadores. E eu poderia falar da minha escrita como as minhas amigas, né? E eu acabei preparando uma reflexãozinha, saindo de novo, repito, da minha área de conforto, que são os Vingadores. Em parte porque os Vingadores, gente, eu estou assombrada, assombrada. Eu voltei a ter 13 anos esses últimos dias. Esse poema que eu acabei de recitar no vídeo, né? Ele foi anterior aos Vingadores. O Guerra Infinita eu vi com a minha filha, aí eu falei assim, que coisa chata. Na minha infância eu não curtia ler gibi, história em quadrinho, com 9, 10 anos. Eu fui ler, um pouco mais velha, 11 anos, uma coleção do Egito Antigo, né? Que era apaixonada pela mitologia egípcia, mas eu não sabia que Egito era África. Ninguém me disse. Só depois, com quase 40 anos, fazendo uma especialização em História da África, que eu fui descobrir, quer dizer, claro, né, dar conta da dimensão do que era o Egito e, nesse contexto, dentro da história da África, que é um continente, tá, gente? Esse livro sobre Máscara de Flandres, que é aquele aparelho que eu considero de tortura para interditar o discurso, numa referência, né, numa metáfora ao que era usado nos escravos para impedir que eles falassem, comessem, se alimentassem, se expressassem. Máscara de Flandres ano passado. E esse aqui, aí é que a porca torceu o rabo. Porque Luiz e Babi é uma história inspirada, passa-se numa aldeia africana, é uma história de duas crianças que tem que resolver um grande mistério nessa aldeia, que é o desaparecimento de crianças. Tem um pouco a ver, para quem conhece. Gente, anota tudo isso, depois vai ver se eu realmente bato bem ou não, que é o flautista de Hamelin, numa aldeia africana. Essa daqui sou eu e essa aqui sou eu pequenininha. Tá? Vocês podem dar uma olhada. Depois os meus Vingadores aqui em potencial, que conseguirem resolver uma questão que eu proponho ali, vai ser sorteado. Sendo que ninguém vai escolher mesmo, dado o desinteresse, né? Ninguém vai escolher o livro erótico, não é? Pois é. Esse aqui está interditado para menores de 21. Porque quem leu falou assim, estou chocado. Propaganda enganosa não, tá, gente? Bom, vamos lá. Ali não está aparecendo o finalzinho, mas está escrito assim um texto do Stan Lee. Ele diz o seguinte: uma história sem mensagem Fica quietinho. tudo bem. Todo mundo sabe que é Stan Lee, né? Vamos lá. Eu peguei, não por acaso, que uma história sem mensagem, mesmo que subliminar, mesmo que oculta, mesmo que cifrada, mesmo que enigmática, é o mesmo que um homem sem alma. O que eu compreendi disso aí? Todo esse universo Marvel é uma coisa assim, absurda. É absurda. É um mergulho sem fundo, que te abre para várias galáxias, que eu não dou conta, que eu nem dei conta. Eu pensei desses dois textos que eu chamei de narrativas fílmicas, né? Eu pensei Thanos, e aí fui muito feliz quando você falou de morte, porque tem esse recorte de morte, né? E tem a coisa da mitologia. Então, aí meus delírios, como é que história em quadrinho, que nascem pós 1939, a maioria na década de 60, 70, em plena Guerra Fria,
Essas narrativas nascem lá, colocam em delírio a juventude de 10 aninhos, 15 aninhos, 30 aninhos, 50 aninhos, 60, 70, 80, 90, dos anos 2019. Vejam esse pulo, né, que é feito com essa narrativa. Narrativas que datam de 1939 para cá, mas que bebem nos gregos. Narrativas que bebem no Japão, que bebem na África, com a Kanda e tantos outros. Eu não vou nem ousar falar, porque eu não sei aquilo tudo. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Ou seja, então essa ideia, a Marvel, a questão do multiverso, né? Dessas navegações, quer dizer, meu delírio com Star Trek, essas navegações por essa quebra do tempo, esse recuo, então a garotada, muita gente vê, né? E aí eu queria fazer essa homenagem ao Stan Lee. Que mensagem, ou quais mensagens existem dentro desses textos? São 22 filmes. E tudo encadeado, concepção de criação de mundo, né? E as diferenças entre o que está no filme, que atende o mercado fílmico, né? E o que está nos quadrinhos. Mas vamos lá. Eu quero a ajuda de vocês. Então, quando eu li assim Thanos, eu falei assim, caramba, isso é Thanatos. Então, para a galera mais jovenzinha, isso vai lá na mitologia grega. Thanatos é a morte, tá? Para quem já fez terapia, o que é que o psicólogo faz? Vai lá te escutar, você tem pulsões destrutivas, instintos destrutivos e instintos criativos. O que a maioria de nós escritores faz? Transforma todos os nossos monstros, né, em instinto de criação, senão você sai detonando mesmo tudo, que nem fez o Thanos. Então, Thanos seria uma redução, né, da palavra Thanatos, ou Thanatos. Na mitologia grega ele é a morte. Thanatos é a pulsão de destruição, o titã. Titã, por coincidência, não é coincidência, é a lua de Thanos, ok? Então, aqui a gente tem o deus da morte, né? Como é a representação, o cara encapuzado, com uma... Qual é o nome daquilo, gente? Obrigada. Foi, vamos lá. Então, desde que seu mundo morreu por causa da escassez de recursos causada pela superpopulação, Thanos passou a dedicar a sua vida a trazer o equilíbrio para o universo. Ou amar a morte. Na verdade, Thanos tem um verdadeiro delírio pela morte, pela sedução, né? Seu paradoxo. O que é um paradoxo, gente? Não ouvi. Vocês têm que me ajudar, gente. O que é um paradoxo? Eu estou com fome, muita fome, mas eu vou pegar todo esse alimento e vou jogar no lixo? Isso é um paradoxo? Hã? Sim ou não? Gente, vambora! Especular! Sim. É um paradoxo, né? Bem, e o paradoxo de Thanos? Matar para que menos gente ameace matar outros. Interessante, né? A gente elimina para manter um equilíbrio. Esse é um paradoxo. O vilão aniquila 50% dos seres vivos. Alguns trazem, algumas análises, né? O vem como vilão louco. Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco diferente. Thanos poderia ser compreendido como um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, porque ele remete à destruição, né? Ainda, para os mais velhos, ele estaria além do humano, demasiado humano. Quem estuda filosofia poderia tentar uma interpretação, tá? Nem bem nem mal, além do bem e do mal. Será que a gente pode compreender o Thanos assim? Você tá? Não. Bem, retomando, ele busca controlar a vida para manter o controle do universo. Com esta finalidade, busca reunir, possuir as joias do infinito. Viagem no tempo, espaço, passado. Olha o trânsito que a Marvel faz, questão do multiverso, né? Ele volta para saber onde está a última pedra. Ai, peraí para eu não contar muita coisa. E, enfim, chega por aí senão eu vou falar muita coisa. Tá aí o nosso, que do meu ponto de vista, é um complexo, um vilão complexo. Um vilão complexo. Daí o seu sucesso. Como Coringa, naquele Batman, que eu faria assim. Ai, me ajuda aí. Que aquele Coringa, ele rouba a cena.
Ele petrifica, ele me congelou no cinema, aquele Coringa. Aquele Coringa sou eu. Quer dizer, mais ou menos. Um pouquinho. Vai lá. Gente, a manopla. Olha só, eu tenho 20 minutos de encantamento com vocês. Não vai dar pra aprofundar nada. Eu fiz escolhas, eu pensei. Eu poderia falar de cada um desses super-heróis. Como é que um super-herói é desintegrado? Que mensagem é essa que Stan Lee deixa pra gente? Né? Então a manopla é uma luva que remonta à Idade Média, os cavaleiros usavam. A Nice falou sobre mitologia, quem foi que você falou? Hércules, é. Será que essa saga, né, que é uma mega saga, conta uma história do multiverso, né? Será que ali tem elementos que cumprem a trajetória? Eu não vou poder aprofundar isso. A trajetória do herói grego, que ele tem que passar por processos de iniciação, de superação. Será que isso tem a ver com a juventude hoje? O que é produzido, consumido pela juventude? Questão do suicídio, da sexualidade, dos instintos de destruição, de xenofobia, de racismo, né, etc e tal. Então, será que tem, dentro do universo Marvel se repete ou essa ideia de herói, de construção do herói é diferente do herói grego, tá? Então nós temos ali, eu fui recuperar a origem da palavra manopla. Aí eu lembrei daquelas aulas de latim, que eu tive, né, aula de latim, eu fiz letras. E aí, manus, mão, latim, a palavra é quase que, imagina assim, uma língua que para cada palavra você tem 5, como se fosse verbo, ela é declinada. Manus, mano, mani, mani, não lembro mais. Então, manipulos tem a ver com mão, a manipulação. A manopla, a mão que manobra o universo, manipula as joias do infinito. Então, vejam bem, a manopla em si, ela não tem força, ela não tem poder. A menos que na manopla haja as pérolas, cada pérola do infinito. 6 no filme, 7, talvez até mais nos quadrinhos. Então tá aqui o nosso herói dos quadrinhos. Aí, gente, é outro papo, é um curso inteiro. Uma graduação em Vingadores, para poder falar qual é a diferença entre quadrinhos e filme. Bem, não passa próximo não. Valendo um livro que não é erótico. Qual a primeira joia conquistada por Thanos? 1, 2, 3. Quem falou? Sabe tudo? Quantos anos você tem? 16? Pode escolher qualquer um menos erótico, valeu? Quem já usou a manopla? Quem mais? Oi? Não. Eu também não sei não, mas eu botei a colinha ali. Oi? Vários, vai, mas tem que saber os vários. 2 não rolou. Vamos lá. O olho de Agamotto era qual joia? Tempo. Quem falou? Vamos ver quem consegue aí a maior. Qual a cor da joia do espaço no filme? Azul. E no quadrinho? Azul. Alguém falou. Qual a joia? Que joia era conhecida como Tesseract? Qual planeta encontrava-se a joia da alma? Formiga. Pois é, raiz quadrada 244. Não sei. Acertou. Tem professor de matemática aqui? Não. Raiz quadrada 244. Meu Deus. Meu Deus. 244? É 16 polegadas? Não, é 256. Não tem raiz quadrada 244. Ai, viu? Vem aí pra mim, pelo amor de Deus. Olha só, gente, eu vou passar vergonha. Não grava isso. Olha só, são perguntas do infinito. Ah, isso aí, gente. Vamos lá, 12 vezes 2. Não é. 144. Oi? 144. Quanto? 12 vezes 12 é 144. Ah, eu já errei por 100. Vamos lá, beleza. Então o professor tá aqui. Falta 10 pro professor. Gente, vamos lá? Vamos lá, gente. A primeira joia conquistada por Thanos, poder. Quem falou? Vamos lá.
Quem mais foi capaz de usar a manopla? Homem de Ferro, Nebulosa, Fantástico, Capitão América e Darkseid. Ou seja, qual é a outra pergunta, gente? Eu não lembro, foi a Joia do Tempo? 3. Fui eu. O olho de Agamotto, tá certo? Foi Joia do Tempo. No filme, a pedra é azul, no HQ é roxa. Qual é a quinta pergunta? Qual a Tesseract é a joia do espaço e o planeta vomita? Gente, para quem entrega o livro? Professor? Vai ser um Andrei, porra. Ele não acertou a raiz quadrada, ele só sabia que não era 244, era 134. Caraca, Aí o André sentou. vai ser um Andrei, porra. Professor, e aí? Vai ser Quem tubo? sabe mais, eu Isso é tubo o quê, professor? Caraca. Isso é só um Andrei, isso é só... Gente, quem é o nerd aqui em Vingadores? Setubu. Isso é tubo o quê, cara? Porra. Você? É ele? Meu amigo, qual livro? Escolhe o Exu. O que a senhora falou que é a inspiração de Deus da Bíblia. Olha só, você tem um compromisso comigo como Vingador das Galáxias. Que é, depois você vai saber, senão eu vou te caçar, literalmente. Mas já sabe onde você estuda, hein? Aplausos aí pro colega. Gente, todas as joias. Se eu errar alguma coisa aqui, ninguém fala nada, que tá gravando, tá fazendo uma live. E deu pra entender, né? Por favor. Brincadeirinha. Todas as joias do infinito são singularidades do poder. Mas que raio de coisa é essa? Singularidade. Você sabe o que é uma singularidade? Alguém sabe o que é uma singularidade? Eu gostei de falar essa palavra chique. Hã? Singularidade. Oi? Star Trek tem muito isso. Gente, plim plim. A Tenente Uhura, ela era linguista. Ela falava a língua dos Klingons. Ela falava a língua de todo mundo. E eu me tornei, mas eu só descobri isso agora, tá? E eu fui fazer semiologia, estudos de linguagem. Né? Fui fazer o mestrado em semiologia e um doutorado em literatura africana. Para estudar linguagens diferentes. Eu acho que tudo isso fica, né, entranhado em você. Gente, a joia do poder. Alô? Região do espaço. Gente, uma singularidade. Algo único. Singular. É uma região do tempo e espaço na qual as leis da física conhecem. Vamos agora ter aula de física. Perdem sua vigência e a curvatura do espaço passa a ser infinita. Deu para entender? Muito bem, vai cair na prova de física. Joia do poder. Acesso ao poder extraordinário. Suas formas, a todas as formas e questão da invisibilidade. E mal pra caramba, mas tudo bem. Joia do tempo, capacidade de viajar no tempo. Essa eu possuo desde que eu tinha 6 anos, que eu já falei pra vocês que eu conversava com as joias, com essas pedrinhas. Alguns interpretam como runas, tá? Já é outro papo, já é outra galáxia dentro dos Vingadores, ok? Joia da mente, cetro de Loki. Acesso às mentes, capacidade mental. Eu conheço pessoas que são devoradoras de mentes brilhantes. Tomem cuidado com essas outras mentes que devoram mentes brilhantes. Principalmente quando elas estão se formando. Quando elas têm 6 anos, quando elas têm 7 anos, quando elas estão se alfabetizando. Existem mentes nefastas, que são devoradoras da nossa capacidade, do uso do conhecimento, da nossa capacidade mental. E aí, muito facilmente, pelas redes, você é conduzido a uma liberdade, como diz o poema. Será que é tão livre assim? Você ficar aprisionado nas redes ou na Deep Web, ou seguir uma baleia azul e parar do outro lado junto com Thanos? Enfim. Então, joia do espaço permite ir a vários lugares. A joia da realidade, né, as leis do universo físico, podem ser quebradas, eliminadas com essa joia. E a joia da alma. Só tem um detalhe. Eu me perguntei assim, gente, eu não vi o amor nos Vingadores. Depois, é o último desafio que eu lanço a vocês. Onde está o amor nos Vingadores? Tanto Guerra Infinita quanto Ultimato. Rola amor ali? Que tipo de amor? Tá? E a joia da alma é aquela que vai exigir de quem a quer possuir que ele dê em troca
Escolhe aí, ó. Escolhe. Eu não disse ainda que é. Vamos lá. Eu tô vendo a sequência, mas... Aqui, bonitinhas, vamos lá. Gente, vamos avançar que tô acabando. As joias do infinito diferem dos quadrinhos, as cores, tá? E pessoal, quem quiser... Gente, tudo isso tá lá no Recorte Cola. O que não tá no Recorte Cola é a nossa capacidade de usar aquele conhecimento e se apropriar dele. Tirar deduções, conclusões, ok? Mas... as joias do infinito, para quem ainda não viu, quando for ao cinema, tentem refletir sobre essas coisas que a gente está apresentando aqui e até rever. Eu vou ter que ver os filmes todos de novo agora. Depois de hoje eu vou ter que ver tudo de novo. Olha só, plim plim, não contem pra ninguém. Eu não vi todos. Aliás, os que vi, eu fui rever Guerra do Infinito, eu falei assim, gente, eu tô assombrada. Vamos lá? Peraí. No HQ tem a eternidade, essas joias surgem dessas entidades, né? A eternidade, que tem a ver com todos os seres vivos, exceto o poder dela é incomensurável, exceto do tribunal vivo e de One Above All, que alguns interpretam como Deus. Ok? Infinito, irmão da eternidade, tudo que está vivo, o tempo, o espaço e a matéria. A morte, também irmã da eternidade no infinito, mas incorpora o efeito extinção e fim. E entropia, que é um nome muito bonito, que na física dá um nó na nossa cabeça. Mas é uma grandeza que mede a irreversibilidade do sistema. A desordem das partículas e a destruição. Papo cabeça, papo reto, papo de física. Física quântica, legal? Então ali dentro do universo Marvel, da multiverso, você tem filosofia, você tem religião, mitologia grega, como eu falei, mitologia africana, tá tudo isso ali, tudo junto, misturado e mais alguma coisa, tá? Tem literatura, tem a saga do herói, tem a mega saga, a saga dentro da saga, tudo junto e misturado. Vamos lá. Singularidades surgiram após a explosão do Big Bang. Quem as possui tem poder onipotente. Se a gente parar para pensar mais atentamente, na verdade, qual é a grande joia? É o poder, e todas elas têm um tipo de poder, né? Todas elas reunidas é o super poder. Vamos lá. Ali, a gente tem ali, por que elas são tão importantes, né? Quem tiver todas as joias terá o poder infinito. Os Vingadores, a Era de Ultron. Thor tem uma visão de que todas as joias são unidas, são reunidas e a Terra destruída. Olha só, tá lá atrás, fez o avanço, viu o futuro, Thanos também volta ao passado e o Doutor Estranho vai ao futuro para ver, vamos lá? Vou antecipar. Aqui o Big Bang, que eu não vou fazer essa leitura, baixem lá na internet, vocês vão ver como é que a explosão, como ela forma, como ela gera, como surgem as galáxias, a densidade, a expansão do universo, etc e tal. Vamos lá. Os Vingadores. Vamos retomar o que Stan Lee disse pra gente? Ele não consegue entender uma narrativa, um texto, uma escrita que não tenha uma mensagem. O que a gente pode ler daquilo ali, daquela imagem? Quando os caras vão fazer... Isso aqui é um texto, aula, Corel, isso aqui é um texto imagético, né? Então ali tem uma proposta de interpretação, pelo menos uma, mas há várias. Quem está acima dos Vingadores? Thanos. E os outros, quem está entre os... Quer dizer, tem uma hierarquia, né? Parece ser uma hierarquia. Aqui, quem é esse aqui mesmo? Hã? Thanos tem toda uma leitura que eu não vou fazer. Manda ver. E aí, em Guerra Infinita, Thanos viaja no tempo passado para conseguir a última pedra. Aqui seria uma representação de um buraco de minhoca por onde eu vivia passando sem saber. Na verdade, é uma teoria difícil de se concretizar, porque depende de uma instabilidade matemática. Vocês vão achar que eu sou o ó do borogodó da física, sei nada, muito pouco, só a velocidade, que eu sei, a fórmula da velocidade. Então a trajetória da luz seria possível essa viagem passando pela garganta do buraco de minhoca, alcançando o hiperespaço. Doutor Estranho faz um percurso inverso. Doutor Estranho vai para o futuro para saber quais e quantas são as chances de vencer Thanos.
Procura um futuro alternativo. Quantas são as chances? Não, desculpa. Quantas? Uma só, já venceu uma só. Mas conta Já, lá, mas ele vê mais 12 ele vê milhões. 14 milhões e só há? Será, né? Vamos lá. 14.605 e apenas uma chance. Vingadores Ultimato. Ou seja, atenção, delírio. Vingadores Guerra Infinita, ele olha, vai à frente e vê o quê? O Ultimato. Então, esse momento ali já é um momento de jogar adiante uma outra narrativa, que é o Ultimato, tá? Futuro alternativo. Gente, a narrativa trata de um reino quântico. Muda-se o passado. Atenção, agora, isso aqui é nosso. Não está escrito em lugar nenhum, são reflexões nossas, tá? Muda-se o passado, preserva-se o passado. A linha do tempo dos Vingadores obedece à física quântica, mas não explica os paradoxos. Lembra dos paradoxos? Estou com uma fome terrível, joga a comida fora, mas eu estou com fome, a comida foi. Então, paradoxo do avô. Volta ao passado, altera o futuro. Como é que fica isso? Se eu volto ao passado como de volta para o futuro, né? A Beth aqui, com seus poucos aninhos, volta lá atrás, encontro com os meus pais, que depois não se encontram, e aí eu não existo lá, não vou existir aqui, não vou voltar ao passado. Olha que coisa estranha. Isso é um paradoxo, tá? Isso não são proposições, porque a física quântica não consegue determinar ou estabilizar ou resolver esse paradoxo, tá? Paradoxo da superpopulação de vocês. Isso a gente viu nos Vingadores. Vingador lutando consigo mesmo, Vingador matando a si próprio. Vocês viram isso? Para quem viu. Quem não viu, sabe quem vai fazer isso, né? Paradoxo de superpopulação de vocês. Mais de um de vocês. Gente, uma só. De vez em quando eu surto, você imagina, eu de cara comigo mesma, né? Eu com mais de uma de mim, como é que seria isso? É um paradoxo. Paradoxo dos gêmeos, quando você tem gêmeos, um vai no espaço, viaja 5 anos-luz. 5 anos-luz, quando eu volto, meu gêmeo, minha gêmea está morta, não é? Então a física não consegue resolver isso. Porque nesse universo Marvel, enfim, eu não duvido de mais nada. Eu não duvido de mais nada, vamos lá. E aqui é o Doutor Estranho. Doutor Estranho não é? Né? Atravessando o quê? Portal. Próximo. E aqui? Thanos de Próximo. Agora, o Ultimato. Pode apagar a luz aí, 3 minutinhos, o outro 2 minutinhos e a gente está quase no final. Gente, comecem a ler aquilo que o Stan Lee nos pede, né? Aqui ainda não de reunir um grupo de pessoas extraordinárias e ver se poderíamos nos tornar algo mais. Para quando precisassem de nós, lutarmos as batalhas